Deixamos na aula passada desse jeito aqui, né, os nossos itens. Tem muita coisa para a gente fazer aqui, não está selecionando nada aqui, enfim. Aqui já está selecionado, né, já está como se tivesse habilitado, né, a sombra, então a gente vai ter que desabilitar essa sombra. Tem algumas coisas para a gente fazer e a gente vai mexer nisso agora. Bom, então deixa eu dar um duplo clique aqui em Stylebook para a gente acessar aqui as nossas customizações, os nossos estilos customizados. Bom, vamos mexer aqui, então aqui no header a gente não vai mexer por hora, a gente vai mexer aqui e se concentrar mais aqui no item. Então aqui no item o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar aqui as nossas sombras, né? Desmarcar aqui o Enable. E o trigger dele a gente vai colocar aqui, ó, o trigger, nessa propriedadezinha trigger, is mouse over true, ou seja, quando eu passar o cursor do mouse sobre este botãozinho, olha só, em tempo de design, ele já capta, né, a passagem do mouse aí. E a gente vai fazer para o segundo aqui também, mouse over true. Vamos colocar aqui is mouse over true, aliás, true tá false, então vamos colocar true, ok? Pronto, e a gente vai desabilitar aqui o enable dele, pronto. Enable desabilitado, se eu passar, veja bem que ele já está aqui acontecendo alguma coisa. Segunda parte que a gente vai mexer, olha só. Aqui eu tenho uma coloração, basicamente aqui no cabeçalho das informações. Né? Isso dentro do item, esse aqui não é o header, né? O header da nossa grid. Isso aqui é um cabeçalho das informações que vem logo abaixo. Porque basicamente esse item ele vai aparecer da seguinte forma. Olha só, a gente vai ver a largura que está essa parte de cima, aqui no rate. Vamos ver aqui o rate dele quanto está. Aqui o rate dele está 45. Então, basicamente, todo esse item aqui, a gente vai colocar ele para quando iniciar, ele iniciar em 45. Ou seja, quando eu clicar sobre ele aqui, eu dar um clique, eu quero que selecione ele, mude essa cor, enfim, coisa que não está acontecendo. O que eu vou fazer aqui por hora? A gente vai desmarcar aqui só para a gente captar o clique, a gente vai desmarcar o hit test, ou seja, eu quero captar o clique do item do listbox, não quero clicar em cima do retângulo. A gente vai fazer isso mais na frente, que a gente vai dar um duplo clique aqui em cima, ele vai expandir e tal, mas isso aqui a gente vai fazer mais para frente, né? Provavelmente num outro vídeo aí. E o que eu vou fazer aqui para a gente conseguir ver que realmente esse item está selecionado? Primeira coisa que eu tenho que fazer, todos aqueles componentes que estão aqui dentro, que eu não quero que o clique do mouse seja sobre ele, eu tenho que desmarcar a propriedade hit test aqui, ó. Desmarca essa propriedade, ele vai captar o clique lá no fundo, né? Ou seja, no background aqui, que é o próprio listbox item. Então vai ser direto no item lá do listbox. Bom, eu tenho esse retângulo eu posso mexer aqui na transparência dele. Então posso deixar ele um pouco transparente para me conseguir capturar a seleção lá do nosso item. Então, posso colocar aqui, por exemplo, um 3. Olha só, ele já ficou transparente. A gente pode ir mexendo nessa transparência aqui. A gente pode ir olhando lá, né, como que está a situação. Aqui não precisa nem eu ter fechado, né? Não vou fechar. Só basta eu clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, que tem esse raio, que ele já aplica aqui para mim. Se eu executar o projeto, aquelas configurações que eu fiz lá, elas não estão salvas, mas elas já foram aplicadas aqui no projeto. Olha só. Então, se eu olhar aqui, ó, veja que se eu clicar, eu já consigo selecionar. Tá vendo? Então, essa seleção, ela acontece no item. Ela não acontece aqui no retângulo. Só que aqui a cor está toda complicada. Você não está conseguindo enxergar nada. Por causa do fundo, né? Esse fundo aqui que eu criei é um fundo escuro. Basicamente, os itens aqui, eles estão escuros, então a letra não saiu, porque a letra também está numa cor escura. Então, basicamente, eu teria que colocar uma cor branca aqui nas letras, enfim, teria que mudar isso aqui, né? Aqui na criação dos nossos itens, aqui ele está iniciando em 109, eu vou colocar aqui em 45 para começar a ganhar a forma que a gente quer. Olha só, ele tem que iniciar em 45, vamos ver aqui. Olha só, carregando a lista, tá aqui 45. Então, basicamente, quando eu der um duplo clique aqui, eu quero que ele abra, né, expanda aqui a nossa cortina. Basicamente, essa é a ideia.
Então a gente vai mexer um pouco também na cor aqui, tá uma cor complicada, né? A gente não está conseguindo enxergar. Então vamos lá para o nosso design para a gente mexer aqui nas cores dos nossos componentes aqui. Então vamos colocar aqui white em todos. Deixa eu vir aqui e colocar o white. Coloquei o white aqui, coloquei o white aqui também. Coloquei o white aqui também. E aqui em visualizar também coloquei white. Os ícones não ficaram na cor white, ou seja, eu teria que baixar um novo ícone para poder ele ficar white. Como eu não quero baixar um outro ícone, eu vou aqui procurar um componente chamado RGB. Esse componente RGB aqui, ele tem o poder de alterar a cor de qualquer componente que ele esteja dentro, né? Então, aqui eu vou colocar ele dentro dessa imagem. Olha só, coloco aqui dentro da imagem. E depois eu venho aqui, né, e altero a cor dele para white. Pronto. Então, o ícone ele já está na cor branca também. Vou fazer isso para o outro aqui também. Colocar aqui um RGB dentro. Isso aqui, pessoal, claro que você vai baixar o ícone aí na cor que você quer, né? Eu estou fazendo isso para a gente não ter que estar baixando o ícone e tal. E também uma forma de mostrar para vocês aqui que dá para alterar a cor de qualquer componente utilizando esse RGB aqui. Pronto, então tá aí, tudo branco. Agora eu preciso ver o seguinte, deixa eu aplicar aqui, executar o projeto. Isso aqui a gente vai fazendo e executando para a gente poder entender mais ou menos como que está ficando aí o nosso projeto. Então vai fazendo, aplica, executa, faz novamente, aplica, executa. Opa, aqui deu um probleminha, não executou. Vamos ver aqui, olha só, ele não está executando. Isso aqui é bom que aconteça, porque ele não aceitou o RGB lá dentro daquela minha imagem. Então ele está aqui ó, com esse problema, ele não vai executar. Por que, Timóteo? Porque eu coloquei o RGB aqui dentro dessa imagem e ele não está aceitando. Então, se eu desabilitar o RGB aqui e executar, provavelmente ele vai aceitar. Então vamos executar aqui novamente, apliquei lá. Vamos ver se vai executar. Olha só. Ele não vai aceitar. Então vou ter que baixar a imagem mesmo. Então deixa eu excluir esse RGB daqui de dentro. Esse RGB, poucos componentes aceita aqui dentro da customização, né? Todos os componentes não. Alguns componentes aceitam, você coloca ele aqui dentro, outros já não aceitam, enfim. O item aqui do listbox dificilmente vai ter algum componente que vai aceitar isso aí. Então eu excluí lá, agora se eu executar, veja que ele vai executar de forma muito tranquila. Viu aí? Então o RGB estava dando problema lá. Bom, mas aqui as letras já estão aparecendo. No entanto, eu tenho borda, aqui eu não quero essa borda, né? Tá um trem assim meio quadrado aqui e tal, enfim. Tem umas coisas aqui que a gente precisa mexer, né? Que não tá 100%, né? Não tá da forma que a gente quer. Então a gente vai fazer com que fique bem legal isso aqui. Vamos tirar essas bordas brancas aqui e tal, deixar um espaçozinho entre eles aí para pegar essa cor de fundo, né? Para a gente ver que existe uma separação entre uma linha e outra, sem ser essa cor branca aqui, white smoke, enfim. Então vamos lá. Bom, aqui entra um pouco de intuição, né? Eu tenho aqui o meu item, né? Tenho um retângulo aqui. Esse retângulo, deixa eu ver como que tá aqui a borda dele, né? A borda dele tá em 1. Eu vou anular essa borda dele aqui, deixar ela nula. E também vou zerar ela. Deixa eu ver se assim já consigo resolver algumas questõezinhas aqui que eu estou pretendendo resolver aqui. Bom, vamos carregar a lista. Veja que já sumiu as linhas, então tá da forma que eu queria. Eu queria dessa forma, que sumisse aquelas linhas e tal, então já ganhou uma cara diferente. Vamos voltar para lá novamente, para a nossa customização. No entanto, ele está muito próximo, está colado demais um item no outro. Eu não quero esses itens colados. Então eu vou selecionar aqui o meu listbox item custom. Deixa eu colocar ele aqui no tamanho real, ele expandido, né, 109. E aqui, com esse tamanho de 109, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um retângulozinho aqui embaixo, para ele fazer uma espécie de rodapé. E deixa eu ver aqui, vou colocar aqui um retângulo. Vamos colocar esse retângulo aqui. Deixa eu ver onde é que ele foi parar aqui. Ele está aqui.
colocar ele diretamente dentro do list box item aqui, ó. Então, tá aqui. Vou colocar ele aqui numa altura de mais ou menos uns 10. Então, o rate dele aqui eu vou colocar em 10. E vou colar ele aqui, ó, na parte de baixo, em bottom. Então, colocar ele aqui na parte de baixo. Esse cara aqui eu vou colocar ele da cor do nosso formulário. Pegar aqui o nosso formulário. Vou colocar ele aqui, bonitinho. E vou colocar as cores dele aí, a cor do nosso formulário. Cadê essa seleção? Deixa eu selecionar ele aqui. Tá aqui. Então vamos aqui para margem também, para as bordas. Pronto, todas as bordas aí da mesma cor. E agora a gente vai encolher ele aqui para a gente ver mais ou menos como que vai ficar. 45 agora já não é, né? Vai ser um pouco mais, vai ser 55. Vou colocar aqui em 55. Aliás, não é aqui, tab, a ordem é aqui. 55, pronto. 55 para ele ficar com essa margenzinha aqui, essa bordazinha um pouco mais alargada, né? Para não ficar um item colado no outro. Bom, deixa eu vir para cá, a gente vai executar. Deixa eu colocar aqui em 55 na criação dele. Porque agora eu acrescentei mais 10 lá, então tenho que aumentar aqui também, né? Vamos executar então o projeto para a gente ver aqui como que vai ficar. Olha aí. Então aqui já deu uma diferenciada, né, entre eles. No entanto, eu estou com uma sombra aqui embaixo. Bom, essa sombra aí eu não quero ela aqui embaixo. Eu preciso de uma sombra, mas somente dentro aqui do nosso item, né? Aqui embaixo eu não preciso dessa sombra. Então eu preciso tirar algum componente de efeito lá, né, para poder eliminar essa sombra aqui de baixo. Então não ficou legal essa sombra. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para eliminar essa sombra. Deixa eu ver onde é que está aqui. Ele provavelmente é esse cara aqui, ó. Deixa eu desabilitar ele aqui. Pronto. Desabilitei. Vamos executar novamente nosso projetinho para a gente ver como vai ficar aí a situação. Bom, já deu uma diferenciada boa. Agora eu já consigo selecionar, já consigo usar o teclado aqui, percorrer entre os itens, certo? Então, assim, veja que na medida que você vai trabalhando, ele vai ganhando um destaque, vai ganhando assim um formato diferente, mais bonito e tal. Isso aqui, claro, vai ser a sua intuição, vai ser a sua criatividade que vai fazer com que você chegue onde você quer, mais próximo aí da perfeição. Bom, então feito isso, o que a gente vai fazer? Timóteo, por que você não colocou, você colocou essa tarjazinha aqui embaixo, um retângulo na cor do formulário? Bom, eu poderia fazer o seguinte aqui, mas veja o que acontece. Eu poderia tirar esse retângulo daqui, vou deixar ele aqui em Visible False, para vocês verem o que aconteceria. Bom, deixa eu ver aqui. Provavelmente não vai aparecer por causa desse cara aqui, ó. Mas eu posso fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui em 45. Pegar aqui o item, vou selecionar o item, deixar aqui em 45. O tamanho que tá. O tamanho real aqui dele, a altura, né? E vou vir aqui, ó, em margem. E no bottom dele eu vou colocar 10. Vou descolar ele 10. Mas vamos ver o que vai acontecer lá. Vou aplicar. E vou voltar aqui novamente. E vou executar o meu projeto. Aparentemente era para ele descolar 10 aí. Mas vamos ver como que vai ficar. Bom, aconteceu o que eu queria. Ele descolou os 10, não precisou colocar aquele retângulo na cor do formulário. Mas quando eu seleciono, olha só, a seleção passando aqui para baixo. Entendeu? Porque eu encolhi 10, no entanto, a seleção ela continua da mesma largura. Porque essa seleção ela está dentro do list box. Ela não faz parte do item. Ela faz parte do list box. Se você vier aqui, ó, dentro do list box, opa, deixa eu cancelar aqui que eu abri um outro. Se você vier aqui na customização do list box, vamos procurar ela aqui, ó. List box custom. Olha aqui ela aqui, ó. Essa é a seleção. Então, assim, você teria que ter aí basicamente um controle sobre essa seleção na criação da tua estrutura. Então, para mim não ficar tendo que criar uma codificação para ajustar a seleção, eu prefiro botar lá aquela tarjazinha. Coloco um retângulo na cor
do projeto, na cor de fundo, que aí pronto, resolve o problema, ok? Mas também pode você, caso você queira, você pode trabalhar aqui a seleção. Vamos colocar aqui um 45, da largura que está lá. O contents aqui não tem como eu mexer, vamos deixar aqui a largura da seleção em 45 e vamos ver se a gente consegue aplicar sem mexer na codificação. Isso aqui eu não tentei ainda, estou tentando agora, vamos ver se a gente consegue. Provavelmente não, porque ela é um padrão lá. Ela pega a largura do item e... Vamos ver aqui. Olha aí. Mesmo você mexendo lá na altura, você não consegue alterar aqui. Então você teria que fazer isso via código. Uma coisa assim que basicamente eu não... Caso vocês queiram, tudo bem, né? Via código, vai lá, arrocha. Mas eu prefiro daquela outra forma mesmo. Mexer somente aqui no design, né? Do listbox item. Colocar aquela tarjazinha lá e tá tudo resolvido. Então deixa eu colocar aqui visible true. Deixa eu colocar aqui na largura do item os 55. Pronto. E aí consigo resolver esse problema. Beleza? Bom, pessoal, então essa aula eu vou parar com ela por aqui. Na próxima aula a gente continua nesse projeto aqui, fazendo mais coisas aí para vocês. Beleza? Valeu, um abraço, até a próxima.